Salve, senhoras, senhores e afins. Hoje vai ser um pouquinho mais no improviso. Eu vou usar meus óculos, eles me fazem uma falta enorme na hora de ler a mensagem, porque praticamente eu escrevo tudo primeiro e depois eu coloco na tela. Então vai aparecer essas luzes aqui, eu peço desculpas por isso. Eu criei esse canal há, já vai muito tempo, nem sei quantos anos que tem esse canal mais. E a princípio porque eu queria fazer estudos, científicos e tal, e depois para extravasar as coisas que estão dentro de mim. E se eu fico muito tempo sem postar nada, não significa que eu não tenha nada a dizer. E sim que eu tenho tantas urgências na minha vida que fica difícil atender a todas elas. Se bem que ninguém fica ansioso pelas minhas opiniões, não existe fila de espera, nem cobrança por vídeos novos. Quando eu comecei esse canal, eu criei um quadro dentro dele chamado Breves Palavras, que são pequenas reflexões bíblicas que eu compartilho. E faz muito tempo que eu não posto nada nesse sentido, mas hoje eu faço isso porque eu quero abordar questões bastante pujantes. E eu não posso fazer isso sem primeiro dividir com vocês essa pequena reflexão, porque eu acho que ela vai nortear tudo que eu vou compartilhar com vocês em breve. Eu falo hoje do amor, o amor de Deus, o amor como eu enxergo. Há quem diga que o amor é sentimento, ou que o amor é habilidade, ou que o amor seja uma escolha. Eu já penso um pouco diferente. O amor, ao meu ver, é um caminho. Talvez o caminho mais difícil de se trilhar, porque a vida cristã, como eu sempre defendi, é uma cruz. Você precisa amar as pessoas se realmente ama a Deus. O que te faz amar as pessoas sempre será algo maior do que você. Existe um texto que eu gosto muito, que está lá em 1 João capítulo 4, versículos 19, 20 e 21, que diz o seguinte: nós amamos porque Ele, Deus, nos amou primeiro. Se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso, pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. O amor virou algo banal hoje em dia. É comum ver sacerdotes de diversas correntes, denominações e credos se arrogando como representantes de divindades, mas atacando os que pensam diferente, os que seguem costumes diversos ou discordam de suas posturas, ameaçando violências. Leis que prejudiquem ou até mesmo o inferno, como se Deus tivesse lhes dado autoridade para salvar ou condenar, e ainda usando textos religiosos como se fossem armas, e não um modo de se achegar a um Deus que sim, é um Deus que julga, que tem suas exigências, mas acima de tudo é um Deus de misericórdia e amor. Hoje em dia parece que virou moda ter inimigos. Eu tenho visto essa geração mais recente se orgulhando de sambar na cara das inimigas, brigar, provocar, mandar indiretas e por aí vai, como se fosse até mesmo recomendável cultivar desavenças, grupinhos e relacionamentos tóxicos. Eu não acho que seja por aí. Eu não estou criticando a geração atual. Aliás, eu acho isso muito contraproducente. Eu tenho certa dificuldade para entender essa divisão. Sei que temos os Baby Boomers, que são os nascidos entre 1944 e 1964, Geração X, que são os nascidos entre 1965 e 1979, os Millennials, ou Geração Y, nascidos entre 1980 e 1994, que é a minha geração, e a Geração Z, que são os nascidos entre 1995 e 2015. E eu não nego que tenho muita dificuldade para entender seus gostos, modas e forma de se relacionar com as gerações anteriores. Mas, na boa, a geração dos meus pais vivia criticando a minha, como se o mundo fosse acabar por nossa causa. E cá estamos nós, destruindo rios, mares, florestas, concretando nossos quintais, asfaltando nossas ruas, acabando com o mundo que deveríamos cuidar. Então, acho que eles não estavam tão errados. Estamos fazendo muita besteira. É injusto esperar que a geração Z faça aquilo que nós somos incapazes de fazer. Conflitos de gerações sempre existiram. E eu não sou adepto da filosofia de que temos que deixar um mundo melhor para nossos filhos. Não. Eu acredito que nós devemos deixar filhos melhores para esse mundo. Nós cometemos erros demais e esse mundo está em colapso. Isso não começou conosco, nem com nossos pais, nem com nossos avós, e podemos continuar voltando no tempo. Será difícil encontrar um começo, mas já dá para enxergar um final muito triste.
para as próximas gerações. E a minha geração com certeza deu uma contribuição enorme para as coisas estarem como estão. Eu não jogo lixo na rua, eu estou sempre plantando árvores e não desperdiço comida. Mas em que isso me torna melhor? Em nada. Todo mundo olha para si acreditando ser mais consciente que os outros. Então, na impossibilidade de se autorresponsabilizar, fica mais fácil culpar os mais jovens, como nossos pais nos culpavam. Mas nada muda nesse mundo se a gente não parar, rever o que estamos fazendo de errado, mudar o que for possível. Enquanto terceirizamos responsabilidades, nada de fato pode mudar nesse mundo. Que mundo vamos deixar para eles, né? Eu vejo nas pessoas um hábito muito nocivo. Pensar que porque algo é seu, elas podem quebrar, desprezar, jogar fora. E fazem o mesmo com as pessoas. É minha esposa, então eu posso ofender. É meu filho, então eu posso oprimir. Assim é com pai, mãe, amigos e não. Essa é a forma mais distorcida de amar que existe, se isso realmente é amor. O amor não é tratar com possessividade e desagravo o que é seu. O amor é justamente o contrário. Amar é cuidar. Se você ama, vai dedicar tempo, atenção e disciplina. Sim, disciplina. Mas não essa disciplina rígida de comando, tratamento quase militar. Mas aquela disciplina de vigiar nós mesmos e ir tentando nos aperfeiçoar. Porque é assim que crescemos e adquirimos sabedoria, com esforço e repetição, lentamente. Amar é aceitar os defeitos das outras pessoas enquanto elas aceitam ou não as nossas falhas. Entender que ninguém tem a obrigação de nos aceitar como somos, mas fica mais fácil acontecer quando entendemos que o exemplo é mais eficaz do que as palavras, os julgamentos e as pressões. Relacionamentos sempre são um grande desafio, porque nunca funciona se não forem decisões recíprocas. Um marido e uma esposa precisam ceder, cada um pouco, até encontrar o equilíbrio. Se não há ajustes em ambos os lados, em algum momento um dos lados vai desistir. E sempre é um final triste, doloroso e traumático. Ao contrário do que muito acredita, que um ame por dois, isso não existe. Não dá para se impor também que a outra pessoa te ame se ela não tem esse amor para dar. Não se compra amor com presentes. Não se encontra amor com argumentos, por mais bem formulados que sejam. Nem dá para se obrigar alguém a te amar. É melhor deixar ir. Ou é melhor não começar, porque lá na frente só vai proporcionar um final melancólico, se for um final menos ruim. É inútil acreditar que o amor é uma questão de merecimento também. E para explicar isso melhor, eu vou ler duas passagens para vocês. São as seguintes. Em Êxodo capítulo 20, versículo 12. Honra teu pai e tua mãe, a fim de que tenhas vida longa na terra que o Senhor Deus te dá. Com essa passagem acima, eu vi, principalmente quando eu era evangélico, tantos pais jogando na cara de seus filhos que eles deveriam respeitar e aceitar cegamente suas imposições. E isso eu só vi gerar relacionamentos cheios de conflito. Quase sempre quem impõe esse tipo de relacionamento esquece dessa outra passagem. Pais, não irritem seus filhos para que eles não desanimem. Colossenses capítulo 3, versículo 21. Para mim, não há prática pior do que a de pegar um texto qualquer e usá-lo como uma forma de chantagem. Isso dentro do que se chama religião. Olha, ameaçar as pessoas com o amor de Deus é fazer desse amor uma prisão e não um caminho que todos devem percorrer. É claro que os religiosos sempre vêm debater com um monte de ataques retóricos, se colocando como defensores de uma verdade que liberta. Mas não liberta nada. Apenas prende as mentes mais suscetíveis numa prisão de religiosidade, que só prolifera essa filosofia que vem em nome de uma tal defesa da família, mas que separa casamentos, expulsa filhos de casa, promove feridas incuráveis na alma. Para mim, um dos piores sentimentos que alguém pode carregar é a rejeição. Como explicar para uma criança que ela tem um pai ou uma mãe, mas que essa pessoa que deveria voluntariamente anexar sua alma à dela, na verdade a quer longe de sua vida? Essa pessoa foge, não assume, não registra, não se responsabiliza, muitas vezes assumindo os filhos dos outros, criando como se fossem seus, quando os seus filhos de verdade estão abandonados, como se aquela criança rejeitada não existisse, não tivesse sentimentos, como se isso não fosse gerar consequências, talvez não para esse genitor irresponsável, mas para aquela pessoa que foi deixada pelo caminho. Só quem sente essa dor realmente sabe como é se sentir não existindo para alguém que ela ama, querendo ou não.
até que ela cresça o suficiente para ou fazer a mesma coisa, perpetuar uma tragédia como essa, ou fazer tudo diferente e tentar compensar seus filhos com o amor que ela nunca teve. Como é complicado dizer para alguém rejeitado que ela deve honrar pai e mãe, honrar esse pai que foi embora, essa mãe que não quis cuidar, ou mesmo os dois. E esses pais, merecendo ou não, devem ser honrados. Como eu posso explicar para essa pessoa rejeitada que esse amor que ela um dia sentiu vividamente ainda está dentro do coração, em algum lugar que ela talvez não consiga encontrar? Essa pessoa irresponsável que a abandonou um dia, talvez até acredite não ter feito nada de errado. Tem muita gente que é assim, que muitas vezes frequenta uma igreja, se diz temente a Deus, apesar de tudo, uma hipocrisia generalizada, não é? Puxa, como dizer para essa pessoa que nunca teve essa atenção, que a pessoa que virou as costas para ela precisa receber seu amor? Não porque o amor seja uma tarefa ingrata, mas justamente porque o amor é liberdade. Eu já conheci muitos conselhos ruins por aí, mas poucos para mim são tão ruins quanto tá difícil conviver, se afaste, quando na verdade é justamente o contrário. Quanto mais importante alguém é para você, mais urgente se torna o diálogo. Não é se afastar, pelo contrário, é manter proximidade. Não há forma mais eficiente de se conhecer alguém do que conversando com essa pessoa. Assim como não há meio mais eficaz para a resolução de conflitos do que o diálogo. Claro, há pessoas que não sabem conversar e muitas vezes quando você tenta dialogar as coisas ficam ainda piores. É lamentável, mas mesmo assim nós sempre devemos tentar, antes de achar que não vai dar em nada. E ainda devemos perdoar, mesmo que nada se resolva, porque a maior parte das vezes que alguém nos ofende, acredite, essa pessoa não fez de propósito. Muitas vezes uma pessoa magoa você, marca você, mas ela não sabe que causou esse problema. E olha, na boa, carregar mágoas porque um diálogo não trouxe solução só nos torna prisioneiros da tristeza. Como eu já disse, o amor é liberdade. Quando os ataques vêm de pessoas que não fazem parte das nossas vidas, não há resposta melhor do que a indiferença. Ignorar e seguir em frente. É melhor do que entrar num jogo de ofensas, indiretas e fingimentos. Mas se você gasta tempo respondendo provocações, é claro que essa pessoa é importante para você. Se não fosse, você dedicaria seus esforços para ocupações mais valiosas. Mas, e quando esses torpedos emocionais vêm de alguém que mora bem ali, no lado esquerdo do seu peito? Com alguém que é da sua família, com alguém que está próximo de você, alguém que é tão difícil de dialogar. Como eu já disse, a resposta é simples, mas tomar a atitude de ir lá dialogar é complicado. Encontrar a forma correta de abordar o assunto, mais ainda. Há pessoas que não há modos convencionais de você tentar acertar as coisas. E dialogar com franqueza e calma é complicado, porque o fator emocional sempre entra no meio e quase sempre atrapalha tudo. Chega a doer, mas olha, quando o amor prevalece e o entendimento é encontrado, não há recompensa melhor. Não há forma mais vívida de sentir o reino de Deus dentro de nós. É difícil colocar o amor à frente das nossas respostas, das nossas indignações, dos nossos desejos. Ainda mais nesses tempos em que estamos mergulhados em redes sociais e estamos sempre reagindo antes que nosso bom senso se manifeste e modere nossas palavras, onde as pessoas pensam que é melhor ter paz do que razão, o que é uma mentira. A paz e o amor andam juntos. Se você se cala antes que o amor construa uma ponte entre os corações, o engano constrói um muro que separa os relacionamentos mais importantes que existem na vida. Não importa quem tem razão, principalmente quando a razão se baseia em opiniões, e opinião, cada um tem a sua. O que vale mesmo é entender que as diferenças unem os diferentes, e o amor de Deus é o que permite que nós andemos todos juntos na mesma direção. Eu falo do que eu aprendi até agora, e que eu venho tentando colocar em prática, mas que sinceramente nem sempre funciona. É por isso que eu gosto muito daquele texto bíblico que está lá em Romanos capítulo 13, versículo 8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. Na boa, quando você aprende a amar as pessoas, você ama a Deus. E se você não crê em nada, você ama algo maior do que você. São muitos exemplos que poderiam aplicar nesse texto, mas é essencial entender que antes de apontar as práticas que nós condenamos nos outros, vamos nos lembrar que Deus nos ama. Desde o primeiro dia de nossas vidas até o último. E nós, na maior parte do tempo, não estamos nem um pouco preocupados com Ele. Tá aí, alguém que poderia nos rejeitar com toda razão, mas não o faz.
E aí poderíamos ter muitas discussões filosóficas a respeito disso, a começar pelo famoso "se Deus nos ama, por que permite tantas tragédias?". Sabe, é engraçado como nós não estamos nem um pouco interessados na opinião de Deus na maior parte das decisões, mas achamos um absurdo quando nossas atitudes geram consequências ruins, terríveis, trágicas. Olha nós aqui de novo terceirizando culpa. Mas o amor exige entendimento. E vamos voltar a esse tema muitas vezes daqui pra frente, principalmente nas muitas polêmicas que virão nesse canal. Eu falo de aborto, homossexualidade, drogas, sexo, política, e não dá pra falar de nada disso sem trazer o amor de Deus para esse assunto. Espero que o que eu tenha dito aqui, alguma coisa tenha valido para você. Obrigado e paz.